Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai trabalhar hoje alguns processos aqui da aula, né, que a gente viu anteriormente na aula teórica, incluindo algumas informações sobre análise de covariância, calcular erro padrão e também intervalo de confiança. Tá, vamos lá. Uma pequena identificação. Vamos carregar aqui os pacotes que a gente vai precisar da análise. readxl, library e também do Tidyverse. Tá bom? Agora vamos colocar mudar o diretório, né? Colocar a pasta onde a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar aquela mesmo conjunto de dados da aula passada, que é um master, né? Um conjunto de dados de inventário florestal. Vou duplicar aqui a minha barrinha para ele facilitar essa leitura do diretório. setwd. Pronto. Coloquei o diretório. Agora vou colocar importar o meu conjunto de dados, né? Vamos aqui utilizar a função readExcel e importar o master, né? Que tem extensão XLSX. Tá. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui, fazer um gráfico de olhar um pouquinho a questão do DAP, né? Por família. A gente vai fazer um box plot, né? Que é um tipo de plot de gráfico interessante que ajuda a gente a entender um pouquinho fazer um head do nosso conjunto de dados. Ele basicamente vai mostrar, né, as 6 primeiras linhas aqui do cabeçalho da nossa planilha. Tá, vamos então fazer o box plot. Tá, ggplot. Né, o nosso conjunto de dados se chama D. E daí vamos colocar a família, no eixo X a família e no Y o DAP, né? Eu vou pedir aqui o tipo de gráfico que eu quero. Eu quero Geombox Plot. Tá, eu quero dar uma olhada então na distribuição de diâmetros das árvores para as diferentes famílias. Dando um zoom aqui, eu consigo ver agora, né, as caixinhas aqui, né, do box plot. Essa barra mostrada aqui é a mediana. Quando a barra está no centro da caixinha, né, isso indica que a mediana está próximo da média, então uma tendência né, que o conjunto de dados tem uma distribuição normal. Né, quando essa barra está mais próximo né, mais deslocada para um lado ou para o outro, indica, né, de certa forma, é um indício de desvio da normalidade dos dados. Esse gráfico tem um problema, né? Eu não consigo ver aqui o nome das famílias individualmente. Para isso,
Para resolver isso de uma forma mais simples, eu posso mudar esse gráfico, né? Ou então mudar a direção dos nomes aqui para não se sobrepor. Eu vou fazer uma inversão de eixos, né? Fazer né, meio colocar o DAP no X, né? Inverter, colocar esse dado os nomes nos Y, que daí facilita essa visualização. Tá, vamos melhorar a visualização desse gráfico? Tá, posso fazer isso, ó. Fazer um flip da coordenada, né? Ele faz essa inversão ali entre os eixos e isso facilita a visualização do nome das famílias. Ó, pronto, agora eu já consigo ter uma visão bem melhor, né, da distribuição, do diâmetro das árvores para as diferentes famílias, né? Tem algumas coisas não identificadas ou vários dados sem o nome da família, que daí é esse NA, né? Mas de forma geral, né, a gente consegue aqui ter já uma visão da distribuição do diâmetro para as diferentes famílias, né? E de certa forma ter aqui esse parâmetro de comparação. Então, por exemplo, né? Malvace, né, tem em média um diâmetro menor do que Meliace, né? Embora aqui tenha uma série de árvores, né, considerada um pouco como que ficaram fora aqui do cálculo da caixinha, né, considerado como um outlier, mas tá bom, né? Agora, outra aqui, né, comparando Clusiace com Bretace. Claramente, né, Clusiace tem árvores menores em relação a Combretace, né? E se a gente fizer um teste estatístico, deve encontrar diferença significativa. Tá, vamos lá. Agora a gente vai calcular vamos selecionar duas famílias aqui e fazer alguns cálculos, né? Calcular o erro padrão e intervalo de confiança, que é aquela noção teórica que a gente teve na aula anterior. Vou criar um conjunto de dados que chama D1. Eu vou trabalhar em cima da nossa planilha original importada, que é a planilha D. Eu vou fazer um filter para família. Eu vou selecionar só duas famílias, né? Eu quero a Bignoniaceae e também a Morace. Né, trabalhar aqui com essas duas famílias, né? Olha, veja que eu ainda não rodei, né? Mas quando eu rodar, aparece aqui, né? Nessa janela de ambiente as planilhas de dados disponíveis, né? Então vou olhar aqui, ver se vai funcionar. Tá, funcionou. Para essas espécies eu tenho isso aqui, né? 700 e
96 árvores, né? Para essas duas famílias. Mas eu posso continuar fazendo vários manipulação desse conjunto de dados aqui, né, em sequência, utilizando né, o estilo do Tidyverse sem criar um novo conjunto de dados, né? Vamos lá? Agora a gente vai criar um resumo dessas informações por família. Quais são as informações? Qual é o resumo que a gente vai criar? Eu vou criar informação de DAP médio, desvio padrão, e o número de indivíduos para cada uma das famílias. Né? Só para documentar bem, né? O que a gente está fazendo. Desvio padrão. E aqui é número de indivíduos, né? Número de árvores medidas, né? Porque, olha, se eu estou agrupando por família, né? E cada linha representa um indivíduo, então essa função N aqui, né? Basicamente, ele permite ali a gente quantificar, né? O número de indivíduos. Ou seja, né? Qualquer outra informação ali. Tá? Falta aqui eu fechar o meu parêntese, que está aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada, ver se está funcionando, né? Se ele vai calcular isso. Calculou. Tá, eu tenho aqui já, então, né? As famílias, a média do DAP, o desvio padrão e o N. Tá. O que eu posso fazer agora, né? Com isso, essas informações, eu já tenho as informações necessárias para calcular o intervalo de confiança. Né? Aqui, D1, aqui já mostra aqui também, né? Como é que a gente calcula o intervalo de confiança, né? Intervalo de confiança é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do N, né? Então a gente pode já em seguida aqui fazer o cálculo do erro padrão, né? Que é isso que eu falei, e depois o intervalo de confiança. Então o erro padrão é o quê? O desvio padrão dividido pela raiz quadrada do N. Agora a gente pode calcular o intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? É o quê? É mais ou menos 1,96 vezes, né, mais ou menos dois erros padrões, né, para mais ou para menos, a gente tem aqui o nosso intervalo de confiança. Tá? 96.
Tá, D1, vamos ver. Pronto, então temos aqui, né? Olha, média, desvio, diâmetro médio para cada uma das famílias, desvio padrão, o número de árvores, né? O nosso N amostral aqui, nosso erro padrão e nosso intervalo de confiança. Tá, isso é uma questão, né? Então a gente basicamente consegue aqui testar diversas coisas. Primeiro, né? Olha, se a média mais o intervalo de confiança ou essa média, a média maior, né, bignoniácea, menos o intervalo de confiança não sobrepor, né, a média a média mais intervalo de confiança da outra família, então a gente consegue indicar que existe diferença, né? Que as duas famílias apresentam árvores com tamanhos significativamente diferentes, estatisticamente diferentes. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o que? Um exemplo do poder. Exemplo do poder do N amostral no intervalo de confiança, né? E também ali do SE, né? Veja que, por exemplo, para calcular aqui o erro padrão, né? 20. Vamos considerar aqui bignoniácea, né? Desvio padrão de 29,6. Isso dividido pelo N, né? 282. 282 árvores foram medidas. Né? Qual vai ser o erro padrão? SQ. Desvio padrão é 1,7, né? E é esse mesmo valor, né? Arredondando. 1,77, arredondando. Mas vamos falar, olha, vamos medir só 200, né? 300 árvores, não, vamos pegar só 20. O que vai acontecer? Olha o tamanho que fica aqui o seu erro padrão, né? Porque quando a gente reduz o nosso N amostral, isso vai aumentar significativamente o nosso erro, né? E vai reduzir, né? Quanto menor for o nosso N, né? Maior vai ser o erro associado ali, né? A dificuldade de você encontrar a diferença significativa entre os seus grupos, os seus tratamentos, caso ele exista. Enfim, isso aqui é só um exemplo, né, mostra para a gente um pouco o quanto que, né, o nosso N amostral ele interfere aqui, né, nos cálculos desses parâmetros e que permite a gente encontrar diferenças estatísticas aqui. Tá, agora vamos fazer um gráfico. Só checar aqui se estamos gravando. Acho que sim. A gente vai fazer aqui vamos fazer um gráfico de barra utilizando as informações que a gente calculou de intervalo de confiança.
Tá, então vamos lá para o nosso gráfico de barra, ggplot D1 vai ser o nosso dado. Olha aqui, eu não preciso especificar o ggplot é uma ferramenta muito legal de fazer gráfico, né? Existem diversas formas de organizar o que a gente pede e favorecer algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, sempre dentro do ggplot eu fazia aqui a ex e pedia, né, as informações, o que eu queria no eixo X ou no eixo Y. Mas eu não preciso necessariamente fazer isso aqui dentro, né? Eu posso fazer nas outras de forma mais modular para as coisas que eu vou pedir embaixo. Por exemplo, tá, vamos ver aqui um gráfico de barra, então geombar, e aí eu coloco específico aqui dentro o que eu quero no eixo X, né? Então o meu X vai ser igual family, e o meu Y vai ser igual o diâmetro médio. Preciso colocar isso aqui porque eu tenho só um valor, né, para cada um. Tá, isso aqui já deve soltar, né? Veja que o ggplot, assim como o estilo diverse, ele é modular, né? Tem um erro aqui, eu errei, né? Em vez de ser a ex, pronto. Olha, eu tenho aqui um gráfico de barra, né, com diâmetro médio de cada uma das famílias, indicado. Tá. Deixa eu colocar aqui um alfa, deixar um pouco transparente essa barra, adicionar, ficou muito, né, muito transparente. Agora ficou um pouco melhor. Agora a gente vai adicionar aqui uma barra de erro, né? Que é o nosso intervalo de confiança. Mesma forma, a gente indica aqui o valor do X, família. Aí, aqui a gente precisa indicar o limite mínimo da barra de erro, né, que é o nosso ymin, que é o que? É o DAP médio menos o intervalo de confiança, e no máximo DAP médio mais o intervalo de confiança, né? Então a gente adiciona aqui essa barra do intervalo de confiança para mais e para menos. Tá bom, vamos ver se funciona. Deixa eu ver. Acho que ficou. Acho que aqui é error bar.
consegui aqui adicionar a barra de erro, né? Ficou meio estranho porque o tamanho da barra de erro aqui, né, ela ficou do mesmo tamanho da barra em si. Eu posso reduzir o tamanho dessa barra de erro para ficar um pouco mais visualmente atrativo, né, mais compreensivo visualmente. E para fazer isso eu posso colocar que o tamanho da minha barra de erro é de 0,4, né, 40% ali desse espaço. Ó, melhorou, né? Agora a gente tem aqui a nossa barra de erro um pouco menor. Veja, eu tenho aqui então o DAP médio da bignoniácea, né, quase 80, e o DAP médio da Morace, né, 50 e alguma coisa. Mas vamos ver aqui, está no D1, né, no nosso conjunto de dados, está 66 e 78. 78 o DAP médio da bignoniácea e 66 da Morace. Então, considerando o DAP médio mais ou menos o nosso intervalo de confiança, né, não tem sobreposição aqui dessas médias e das barras de erro. Então, né, com base no intervalo de confiança, a gente pode afirmar que que o DAP médio das árvores dessas diferentes famílias são, né, estatisticamente diferentes. Então, isso é muito legal, né, isso é bastante útil para ajudar a construir os nossos gráficos, né, para dissertação e tese envolvendo diversas outras situações, né? Então, o que a gente está olhando aqui, aprendeu a fazer, se aplica a diversas outras situações que dá para utilizar. Tá. Então, eu acho que o DAP, né, é diferente entre as duas famílias, né? O nosso intervalo de confiança mostra isso. Né? A gente pode fazer aqui um teste, né, estatístico para olhar isso. Vamos fazer um teste T para comparar o diâmetro médio entre famílias. Eu preciso novamente filtrar nessas famílias. Eu vou copiar essa primeira parte desse script para fazer isso. Então, vou colar aqui, vou chamar isso aqui de D1 teste T. Aqui é a seleção das duas variáveis. Tirar o pipe do final. Não. Pronto. Então, eu tenho aqui as 796 árvores das duas famílias. Com isso, eu já consigo dar uma olhada aqui no teste T, né? Tem diversas formas de fazer o teste T, mas da forma como os dados estão organizados, eu posso fazer dessa forma, né? Indicando uma fórmula, né, da minha variável contínua em função do meu fator aqui com o til, né? Por exemplo, se eu tivesse em diferentes colunas, a variável, os meus grupos em diferentes colunas, eu tinha que usar vírgula, né? Então, aí eu tinha que usar vírgula. Então, se fosse bignoniácea numa coluna,
morasse em outra, eu usava uma coluna para indicar. Aqui o grupo está especificado numa que é família, né? Tá numa coluna diferente, então eu posso fazer assim: D1 teste T. Vamos ver? É separado, né? Isso aqui é o comando que mostra para a gente o teste T. E aqui, né, ele mostra a média da bignoniácea 78 centímetros, média da moracis, né, diâmetro médio 66 centímetros. Valor do P, valor do T aqui, né, 6.2, degree of the freedom, grau de liberdade, e o valor do P, né? Então, bem pequeno o nosso P, isso indica que, né, sim, existe uma diferença numérica da média de diâmetro entre as duas famílias, e essa diferença é estatisticamente significativa aqui utilizando o teste T, né? A mesma coisa que a gente, da nossa interpretação aqui, utilizando só o intervalo de confiança. Tá, vamos ver outra questão agora, que é o que? Lembra que para esse conjunto de dados temos informações para 10 diferentes parcelas, né? E eu tenho aqui uma pergunta, né? Será que o DAP médio, em função do número de indivíduos, ele vai variar entre parcelas? Enfim, o que eu estou interessado aqui? Olha, né, pelo que eu sei de ecologia, né, aonde que a gente vai ter indivíduos de uma espécie em melhor condições, né, aonde essa espécie ela tem de certa forma, uma vantagem competitiva, né? Então, uma das possíveis hipóteses é o quê? Olha, parcelas que indivíduos de uma família sejam mais abundantes, esses indivíduos também vão ser maiores, né? Será que parcelas onde os indivíduos da mesma família, que a família botânica tem mais indivíduos, esses indivíduos também serão em médias maiores do que em outros ambientes onde essa família é menos abundante, né? Seria esperado que sim, né? É uma das possíveis hipóteses. Porque, teoricamente, né, se ele consegue ser mais abundante, ele tem uma certa vantagem competitiva, e essa vantagem permite esses indivíduos também apresentar maiores tamanhos. Enfim, uma explicação básica aí ecológica para esse conjunto de dados. Então, se a gente pudesse fazer uma hipótese, seria o quê? Parcelas
Como hipótese, né? Olha, parcelas com maior densidade de indivíduos também apresenta indivíduos maiores, tá? Vamos dar uma checada nisso. Primeiro a gente vai precisar então fazer aqui um resumo, né? Do nosso conjunto de dados ali original. Enfim, esse script não está muito eficiente porque eu estou repetindo aqui esse filtro das duas famílias, né? Que eu tenho interesse. Vou copiar isso e colocar aqui embaixo. D2, né? Vai ser o filtro dessas duas famílias também do meu conjunto de dados original. Agora eu vou fazer o resumo por parcela. E por família. Aí eu vou fazer aqui um sumário, né? Calcular o DAP médio, né? Para todos os indivíduos da mesma família dentro de cada parcela. Lembrando que, às vezes, quando eu peço alguma coisa aqui, por exemplo, a média do DAP, ele vai funcionar desse jeito se eu não tiver nenhuma coluna sem faltando dados, né? Se tiver algum dado faltando, eu preciso colocar isso aqui, ó, em remove. Então ele vai ignorar as células vazias, né? Se eu não colocar, ele não retorna o resultado, né? Retorna a célula vazia. Tá. Aí vamos ver também, calcular aqui a média da densidade da madeira. Não sei se a gente vai usar, mas calcular aqui também a média da biomassa, né? E também o N, né? O número de indivíduos dentro da mesma família, dentro de cada parcela. Pronto. Vamos ver se roda isso aqui. Rodou. Deixa eu mostrar esse script aqui. Sobrando ali, né? O summarize está fechando o parênteses aqui. Tá fechando o parêntese, né? Então tá ok aqui. Então rodou. Vamos ver esse conjunto de dados. Tem 20 observações, né? Porque, olha, eu tenho para a parcela 1, né? Eu tenho as duas famílias, média do DAP, média da densidade da madeira, biomassa média dos indivíduos e número de indivíduos. Tá, enfim, aqui a gente já tem então algumas informações que permite a gente calcular um pouco, testar a nossa hipótese ali, né? Tá, vamos ver. Fazer aqui um box plot exploratório. DAP médio por parcela e por família. ggplot. D2, que é o conjunto de dados que a gente acabou de criar. No Y eu quero família.
no X, né? No Y eu vou querer o DAP médio. Eu vou colocar aqui uma cor também por família, não precisa, né? Mas só para botar uma corzinha. Geom Box Plot. Vamos lá. Temos aqui, né, aquele box plot agora só com as duas famílias, né? Maior densidade de a tendência de maior diâmetro para os indivíduos da família Bignoniaceae e da Moraceae, né? Como a gente já viu. Talvez não, que isso aqui é por parcela, talvez isso não seja tão interessante. Mas vamos aqui fazer então um outro que a gente testa um outro plot para testar aquela hipótese, né? Eu acho que não precisa desse box plot aqui, que ele não está muito relacionado com a nossa hipótese ali que a gente apresentou. Pensar aqui num gráfico de pontos com linha de tendência, ggplot, D2, vamos ver. Então, gráfico de pontos aqui, com a densidade de indivíduos na parcela no nosso eixo X, né, que é o N, e no Y o DAP médio dos indivíduos de cada uma das famílias. Vamos colocar uma linha de tendência. Será que é linear? Né? Status Smooth. Vamos colocar um método. Vamos fazer sem método primeiro, para ver se o que ele acha que é mais ou menos linear. Acho que não ficou ok. Deve ser linear essa relação, né? Pelo padrão que ele tentou fazer esse alinhamento. Linear parece mais ok, né? Então, ele tem um padrão diferente para as duas diferentes famílias, né? Enquanto que para Bignoniaceae a gente tem uma tendência de aumento no diâmetro das árvores conforme você aumenta a densidade de indivíduos. Para Moraceae parece ter um padrão ao contrário, né? Então, conforme você aumenta a densidade de indivíduos de Moraceae na parcela, o tamanho médio dos indivíduos parece reduzir, que é um padrão interessante, né? Então, uma das famílias segue aquela hipótese inicial, a outra parece seguir um padrão contrário. Será que é significativo essa tendência, né? A gente pode fazer aqui uma ANCOVA, né?
utilizando os modelos lineares, LM, com DAP em função do N, né, do número de indivíduos, mais família. E o nosso dado ali, nossa planilha de dados, onde está essa informação, é a planilha D2. Tá, temos aqui, né? Então, por que eu posso chamar isso de uma ANCOVA, né? Eu tenho a minha variável resposta em função de uma variável quantitativa, né? Uma variável contínua, mais uma variável categórica, né? Que são as famílias, né? Então, se encaixa um pouco, né, dentro do conceito teórico de ANCOVA, análise de covariância. Tá. Vamos dar uma olhada no ajuste desse modelo. E olha que legal. Parece que tem um efeito aqui, né, tem um efeito tem o intercepto para... Olha, como interpretar essas planilhas do R, né? Quantas famílias que a gente tem? Tem 2 famílias. Qual que ele está mostrando aqui, né? A Morace. Qual que está faltando, então? Essa aqui, Bignoniaceae. Então, aqui está faltando é o intercepto. Então, o intercepto é o intercepto do, né, o valor do intercepto, né, no eixo X para a família Bignoniaceae. Isso aqui é o intercepto da família Morace, que é o quê? É igual o da outra família menos esse valor, né, que é negativo. Então, assim que a gente acha os interceptos. Isso aqui é o efeito da densidade de indivíduos. Então, a densidade de indivíduos tem influência no DAP médio. Ó, aqui o valor de P, né, 0,04 e não muito, né? Ó, aqui, né, estatística global do teste, né, F3.1, em 2,17 graus de liberdade, valor de P de 0,7. Não foi significativo, né, esse teste aqui. Mas tem alguma coisa interessante aqui, que é o quê? Olhando aqui pelo gráfico exploratório, isso era para ser significativo. Por que não foi? Tem uma questão, né? Porque eu não estou olhando nesse teste a interação entre esses 2 fatores. Tá. Por quê? Enquanto um tem tendência de aumento, o outro tem tendência de redução. Quando eu não adiciono interações, a possibilidade de interações, o teste estatístico está achando que essas 2 retas são paralelas, né? E se ele está pensando que as 2 retas são paralelas, mas na verdade elas têm direção meio oposta, né? Elas podem se cruzar aqui. Então pode ser isso que está atrapalhando o nosso teste não ser significativo. Tá, e aí a gente pode, né, com base no nosso gráfico exploratório, dar uma olhada, né, no teste estatístico e incluir a interação. Tem 2 formas de eu incluir a interação. Que é o quê? Vou chamar isso aqui de modelo 1. Modelo com interação. Eu tenho 2 fatores aqui. Se eu coloco um asterisco,
em vez do mais, ele já vai incluir a interação. Vamos olhar? Ó, incluindo interação. Ó, eu já tenho valor global do teste significativo e significância do N para o efeito amostral. Então, quando eu incluo interação, ele falou, olha, existe uma interação da densidade em função da família. Então, o efeito da densidade de indivíduos sobre o diâmetro médio não é o mesmo para todas as famílias, né? E quando eu falo isso para o meu teste, né, ele passa a ser significativo, R quadrado aqui de 66%, né, e todos esses fatores, incluindo a interação aqui significativa. Só mostrar aqui a segunda forma de incluir interação, né? Então, por exemplo, quando eu incluo o teste estatístico, é a mesma coisa que eu deixar isso aqui, né? Mais 2 pontos, né? Olha, eu tenho aqui o nosso variável quantitativo contínuo, que é a densidade de indivíduos, e a família, né? E a interação com a família. Então, né, eu não tenho diferença nenhuma entre o modelo 1 e o modelo 2, são apenas 2 formas diferentes de trabalhar, incluir a interação, né? Se a gente vê ali o sumário do modelo 1 e o modelo 2, eles são exatamente iguais. Então, o que esse teste mostra para a gente? Olha, incluindo interação, eu tenho sim um efeito da densidade de indivíduos sobre o DAP médio dos indivíduos para as diferentes famílias, e essa relação é diferente para as 2 famílias que eu estou trabalhando. Tá bom. Agora tem alguns outros detalhes, né, sobre essa análise estatística, né? Eu já estou ok, tem um resultado significativo, posso apresentar, né? Olha, né, a nossa hipótese foi aceita para a família Bignoniaceae, né? Tem sim um aumento do tamanho médio dos indivíduos conforme aumenta a densidade de indivíduos, mas tem um efeito contrário, né, para a família Moraceae, né? A gente pode pensar em outros mecanismos por trás disso, né? Enfim, talvez, né, quanto mais indivíduos, né, você aumenta a competição dos indivíduos dentro da mesma família, né? E isso pode ser um dos processos que explica esse padrão diferente para Moraceae, né? Não sei, é só uma especulação. Mas agora, então aqui a gente tem, né? Veja, isso aqui é uma análise de análise de covariância, né? Como que a relação entre o diâmetro varia com a densidade de indivíduos e covaria, né, para as diferentes famílias. Então, é basicamente esse tipo de estudo que a gente está fazendo, né? E isso se assemelha bastante com ali um estudo de uma nova de 2 fatores, né? Né, a teoria, né? Pelo menos na teoria isso varia bastante com uma nova de 2 fatores ou de uma regressão múltipla. Agora vamos olhar algumas coisas aqui. A gente vai fazer um gráfico para melhorar o nosso entendimento sobre a interpretação desses resultados, né? Para entender o que é o slope e o que é o intercepto para cada um desses grupos.
Primeiro, geralmente, quando a gente vai plotar essas retas aqui, usando essa função básica do ggplot, ele é legal, é adequado, mas quando a gente está trabalhando, né, principalmente com mais de duas variáveis, mais de dois preditores, né, e esses preditores, né, são contínuos ou, né, vários preditores contínuos, vários preditores categóricos, isso dificulta, né, esse plot automático do R. E tem algumas possibilidades, né, de a gente fazer isso, plotar as nossas retas de tendência utilizando as informações do modelo estatístico, né, em vez dessa função automática do ggplot. Vamos ver um pouco sobre isso. Tá, vamos fazer então um gráfico preditivo aqui, que é esse mesmo gráfico que está aqui. Só que utilizando a reta formal que é mostrado aqui, né? No nosso teste estatístico. Tá, vamos ver. Então, eu quero... O X vai ser o N, o Y, o nosso DAP médio. Colocar corpo família. Point alfa, né? Vou colocar uma transparência nos pontos de 0.2. Vamos construir esse gráfico por módulos, né? Eu esqueci de colocar aqui, né? E fechar esses parênteses. Tenho aqui o meu gráfico de pontos. Agora eu posso adicionar algumas informações. Tá. Vamos olhar aqui e adicionar o gráfico para adicionar a linha de tendência, né? Vamos ver para bignoniace, né? Que é o grupo que está faltando aqui, né? Ele está mostrando intercepto amoráceo, então o que fica faltando é o primeiro ali, né? Que geralmente é em ordem alfabética. Então, em ordem alfabética, né? Em B vem antes de M, então o B, né? Que vem antes na ordem alfabética entra como intercepto. Tá, vamos adicionar a linha de tendência para bignoniace. Podemos fazer alguns fatores aqui, né? Geom ab line. Então vamos adicionar uma linha de tendência, né? Onde a gente tem que informar o intercepto. Então, qual que é o intercepto para bignoniácea? 53 ponto alguma coisa. Qual que é o slope? O slope é... De acordo com Wikipédia, em matemática... O Google está interferindo aqui. O slope, né, para o indivíduo é isso aqui, 0.7 alguma coisa. Tá, vamos ver. Ó, então, tá aqui, né, eu tenho a minha reta de tendência
da minha para bignoniaceae, certo? Agora tem que adicionar o maisinho aqui. Vamos descobrir a linha de tendência. Vou copiar isso e colar embaixo, que a gente vai usar essas informações aqui para fazer, né? Isso aqui vai ser para Moraceae. Bem, como que a gente acha que então o intercepto para a família Moraceae? Então é 53, e isso aqui é para Moraceae. Então 53 mais 24 vai ser o slope para o intercepto ali para Moraceae, que é o que? O valor aonde chega aqui no eixo, no zero do x, né? Que é e o slope, então, para Moraceae vai ser o quê? Vai ser esse slope do n menos o valor da interação, né? Do n com a família, que é isso aqui, que, né, esse valor menos esse valor de baixo. Isso dá para a gente o slope, né? Veja, se eu tenho 0,7 menos 0,9, você vai ter um valor negativo, né, de 0,2. Esse é o slope para a segunda família ali, né, da Moraceae. Vamos plotar para ver como é que vai ficar. Pronto, né? Eu posso adicionar aqui uma cor. Moraceae, vou deixar de um green, um verde. Acho que era azul, né? A cor do ponto ali tá azul, para deixar da mesma cor. Só para diferenciar. Pronto, então, utilizando, né, as informações que aparecem no meu sumário estatístico do teste, eu consigo achar slope e intercepto para cada um dos grupos e utilizar isso para adicionar, né, as retas ali. Tá, mas aproveitando isso, vou mostrar mais uma coisa aqui para vocês, que é o quê? Como a gente usar os dados predito, né? Então, esse aqui é o nosso conjunto de dados, né? Os dados do D2, e aqui eu tenho o DAP, né? Eu posso adicionar com uma funçãozinha o DAP predito, que são as informações básicas que a gente utiliza para construir a reta, né? Então, para cada um desses valores, né? Por exemplo, aqui para bignoniaceae, né? Esse valor aqui, DAP 90, mas pela relação com a densidade, né? O predito vai ser esse valor em cima da reta, né? Essa diferença, então, é o erro do modelo, né? Com a função de predict aqui, com o modelo indicando aqui o M2, que é o nosso modelo estatístico, ele vai fazer o quê? Para cada valor observado, ele vai calcular o valor predito. Eu posso adicionar isso como uma nova coluna, né? Então, vamos ver aqui o D2.
Então, veja, para parcela 1, Bignoniaceae, DAP-MED 71, mas o modelo predito, né, ou seja, aquele valor que passando em cima da réplica é 78. Posso utilizar essas informações para também adicionar uma reta aqui, nessa mesma reta que a gente já adicionou, mas até de uma forma talvez mais fácil, né? Mas só para comparar, ver se a nossa interpretação, né, dos valores aqui do resumo da tabela do resumo estatístico está correto. Stat, smooth, e eu posso colocar DAP predito, né, eu quero colocar quando eu faço isso, basicamente o que ele está fazendo, né? Ele está ignorando essas informações que eu estou aqui, e no smooth, que vai criar uma linha sobreposta, ele vai utilizar aqui o DAP predito, né, pelo modelo. Tá, aí eu coloco aqui método LM alfa, né, transparência de 0,5, né, metade. Vamos ver se ele vai fazer. A transparência não ficou muito boa, mas veja, né, as linhas adicionadas por esse mecanismo aqui com os dados preditivos ficou bem em cima, né, das linhas de tendências que a gente plotou utilizando o slope intercepto resultante do modelo. Então indica, né, que a nossa interpretação do modelo está correta. E que é mais ou menos isso, né? Mas uma última coisa aqui, só sobre esse modelo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... eu vou mudar o início aqui. Veja que o eixo X está começando aqui no próximo do 10 e até o 70, né? 70, 80. Eu vou mudar essa escala do X só para a gente entender a questão do intercepto, né? Que é quando a reta passa no zero, passa no valor zero, né, do eixo X. Então vou mudar a escala do meu gráfico para ele mostrar até chegar no zero, né? Olha, scale X continuous, eu estou delimitando o limite, né? Então geralmente ele ajusta isso, né, para dar o melhor zoom possível, mas eu posso mudar essa opção dentro do ggplot. E aqui eu tenho então ele mostrando para mim o valor do até mostrando o zero do eixo X, né? Então vamos entender o intercepto. Intercepto para Bignoniaceae é quanto? Aqui, Bignoniaceae é quanto esse valor aqui, né? Essa posição do eixo, o valor do eixo X quando o Y, o valor do eixo Y, né? Que é o DAP médio, quando o eixo X está no zero, 53,4, né? Esse ponto aqui, que é onde ela cruza o zero. O slope
da Morace vai ser quanto? 53 mais 24,9. 78,4. E é isso, né? 78,4 é esse valor aqui, né? Ou seja, aonde o eixo da família Morace cruza o zero, né? Enfim, então esse é o intercepto e daí o slope, né? O slope aqui para bignoniácea é positivo e para, ou seja, então para bignoniácea, né? Você adiciona uma unidade x, você aumenta, né? Quase 1 centímetro no DAP. Ou seja, você aumentando a densidade de indivíduos na área, você aumenta o DAP médio das árvores. Para Morace, qual que é o slope, né? 0,2. Então, para Morace, você aumenta a densidade de indivíduos, você reduz você reduz o tamanho médio dos indivíduos na parcela. Por último, né, vamos aqui fazer agora só alguns estudos dos resíduos do modelo. Tem diversas formas aqui de fazer isso. Então, fazer plot M2. Olha, quando eu faço o plot, ele fica esperando eu dar enter aqui para ele mostrar o plot, né? Esse plot de um modelo, ele vai mostrar os resíduos do modelo. Esse é o principal, né, um dos principais que mostra para a gente aqui, né, essa distribuição dos resíduos em função dos valores preditos, né? Então, o que é esperado, né? Que esse conjunto, como mostrei na aula de ontem, né, que não tenha um padrão muito definido, que os resíduos estejam, né, mais ou menos distribuídos ao longo ao longo do zero aqui, né, sem nenhum padrão espacial definido. E parece ok, né? Essa linha vermelha é como se fosse, né, uma função que tende a ajustar os resíduos, né? Quando ela está aqui, né, essa linha vermelha está cruzando né, a nossa linha pontilhada do zero, né, indica que, né, um bom ajuste ali dos resíduos, sem sem nenhum ferimento ali dos nossos pressupostos de modelo, né? Tá mais ou menos bom. Se tivesse, né, uma linha, esse padrão subindo, descendo, ou um arco, né, ou um cone bem definido na distribuição dos modelos, né, é indicativo de ferimento dos pressupostos. Vamos olhar essa função mostra aqui, né, diversos outros gráficos também de fazer inspeção de ajustes do modelo. Tem esse da distância de Cook, é interessante. Basicamente, né, tem essa linha pontilhada aqui de 0,5, né? Quando você tem algum desses pontos, né, dos resíduos fora dessa linha, né, é mais indicativo de, né, um ferimento ali dos pressupostos, né, que o ajuste do modelo não está tão bom. Nesse caso, né, parece ok. Vamos então olhar um segundo, só para ver se não existe uma tendência de correlação entre os nossos resíduos, né, basicamente, né, tentar entender, olha,
existe uma correlação espacial, né, ou temporal do nosso modelo, né? Os nossos dados não são temporais, mas são espaciais. Vou fazer aqui um gráfico para olhar a correlação dos resíduos. ACF. Aqui um outro gráfico do correlação, né, fazendo lag, e parece ok, né? Olha, mesmo com lag 1, a gente já não tem nenhum padrão de correlação dos resíduos, então minha análise parece ok, e eu posso mostrar, apresentar os resultados do meu teste estatístico. Última coisa aqui, vamos criar um gráfico de resíduos para mostrar na dissertação. Posso fazer isso aqui, Fortify, que vai extrair as informações do meu modelo estatístico e deixar pronto para o ggplot plotar. Tá. Então, né, os valores preditos no Y, os valores dos resíduos, John Point, vamos ver, temos aqui um gráfico de resíduos, podemos aqui adicionar aquela linha pontilhada no zero, né? Chama H-line, né? Uma linha horizontal com intercepto do Y aqui vai ser igual a zero, né? O tipo de linha, quero pontilhada, cor vermelho, acho que isso já fica bom. Então aqui eu tenho um gráfico bem adequado para apresentar um gráfico de resíduos, né, adequado para mim mostrar na minha dissertação. Posso mostrar aquele outro automático também sem nenhum problema, né? Mas aqui eu posso editar, né, o valor dos eixos, né, e o título, né, dos eixos, fazer diferentes configurações, como vocês já viram em relação nas aulas passadas. Pessoal, bem, é isso, né? Para nossa aula de hoje, eu postei no sistema, né, uma pequena atividade, né, para vocês incluírem lá, né, todos os gráficos gerados nessa aula de hoje, né, com um título explicando lá cada uma do significado, dos eixos, dos gráficos e também o script, tá bom? Obrigado a todos, tenham um bom dia.